Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Hoje, após termos explicado o sacramento do batismo e o sacramento da confirmação, hoje a gente vai falar dos padrinhos. E esse é um episódio que eu considero importantíssimo por conta do nosso comportamento atual, moderno ou pós-moderno, ou contemporâneo, como você desejar, mas a gente tem umas posturas meio estranhas. A base que eu vou usar desta vez não é o catecismo, né, mas o apoio do catecismo, que é o Código de Direito Canônico, que ali está determinadas as regras de como é que tem que ser feito. Fora isso, algumas orientações que são mais burocráticas, né, que é a documentação, que muitas vezes as pessoas não sabem. Eu vou chegar lá na secretaria, o que eu tenho que fazer? Muita gente sabe do curso de batismo, sabe que tem que fazer o curso de batismo, mas quanto tempo dura? Que documento tem que levar? Básico? Pode ser que a sua paróquia peça algum documento, mas pode. Mas no básico é o que eu vou passar aqui para você. Então, isso aqui vai facilitar a sua vida. Aliás, vamos começar por isso. Você quer batizar seu filho, você já tem os padrinhos, certo? Então, que documento eu preciso levar lá na secretaria? Eu estou facilitando a sua vida já para que você não tenha dificuldade. Você já chega lá com o documento e fala assim, eu quero batizar meus filhos, ou meu filho, ou trouxe tal pessoa para ser batizada. Esses documentos servem para o adulto também, tá? Em alguns locais, dependendo, então agora vem as exceções das regras, tá bom? Em alguns locais, por conta de ser adulto, batizado, não se exige curso de batismo, ok? Em outros, se exige o curso de batismo mesmo sendo adulto. Depende do local. Então, já sabe que seu padrinho e madrinha vão ter de fazer. Eu já vou falar se precisa de padrinho e madrinha, só madrinha. Isto serve para o crisma também. Todo mundo sabe que para crisma é um só. Tem uma regra específica, mas eu vou trazer uma exceção também, que existe, mas que tem paróquia que também não segue. Mas essas daqui ainda são formais. Agora, existem algumas regras que são obrigatórias, então não adianta depois você escrever no comentário aqui dizendo mas o padre lá deixa. Então o seu padre está errado, por conta do que eu vou ler aqui, ok? Então vamos lá, documentos para entregar. O documento que você precisa entregar é CPF, RG, comprovante de residência e tá entregue os seus documentos para ser batizado. Mas eu sou o pai. Então, provavelmente vão pedir os seus documentos, que você é o responsável pela criança. Então, você vai entregar os documentos formais da criança. Se não tiver ainda um RG, porque hoje em dia até estão fazendo RG para as crianças, ainda que recém-nascidas, já fazem bem novinho. Mas, certidão de nascimento, né? Você leva a certidão de nascimento da criança e os seus documentos formais, CPF, RG, comprovante de residência. Então, é isto, CPF, RG, comprovante de residência. Isso você vai ter que entregar. O pai precisa comprovar que é católico, a mãe precisa? Não. Há o desejo de batismo. Inclusive, até quando surge, por exemplo, uma situação de um dos lados não querer batizar, existem riscos, às vezes até proibições por parte de grupos de famílias, você pode fazer o batismo se há vontade e desejo do pai ou da mãe. Isso aí pode ser feito. Então, não é obrigatório que a pessoa seja católica. É obrigatório que a pessoa tenha a intenção de batizar conforme a igreja quer batizar. Conforme a igreja faz o batismo, você tem a mesma intenção. Então não tem essa obrigatoriedade. O que se difere do padrinho? Padrinho e madrinha precisam entregar os mesmos documentos. CPF, RG, comprovante de residência. Tudo cópia, tá, gente? E certidão de nascimento. C, solteiro, certidão de matrimônio, não é a civil também, mas a de matrimônio, de casado na igreja, caso seja
casado, lógico, né? Então, CPF, RG, comprovante de residência, certidão de batismo para quem é solteiro, certidão de matrimônio para quem é casado, confirmando que você está, vamos dizer assim, em dia sacramentalmente. Aí daí você já entendeu uma coisinha, né? Você já entendeu que o padrinho e a madrinha, ou o padrinho ou a madrinha, seja para crisma, seja para batismo, precisa ser católico. E muita gente não entende isso. Eu vou ler daqui a pouco o que o Código de Direito Canônico explica, porque ele está melhor explicado do que o catecismo. O catecismo dá algumas bases gerais, algumas noções gerais, mas o Código de Direito Canônico, né, que começa no cânon 872 e vai até o 874, quando chega na confirmação, porque a parte aqui é do batismo, mas quando chega na confirmação ele fala para repetir as orientações que se requerem, que está no cânon 874. Então nós vamos ler o que está aqui, serve para o padrinho de batismo e padrinho de crisma, tá bom? Então saiba disso. Você já percebeu que precisa ser católico. Isto já resolve um monte de problemas, já tira um monte de dúvidas. Não muito tempo atrás vi uma pessoa famosa, um artista, chamando um outro, que era ateu. Não ele que chamou o padrinho, né? O ateu. É o que chamou o padrinho, e o padrinho era ateu. Por amizade, é lógico que o ateu aceitou. Porque ele não é o famoso ateu chatão, militante, que luta contra, que tornou o ateísmo uma religião. É mais ou menos assim. Ele trata tudo com tamanha indiferença que para ele ser ou não ser tá bom. Ah, você acredita? Tá, então a gente reza junto. É mais ou menos isso, né? Que eles tem uma grande parcela de ateus, né? Que, beleza, você me chamou para padrinho, eu vou. E de alguma forma me parece que isso aconteceu. Eu não sei, né? O que passa pela cabeça. E talvez num momento como esse, ao fazer este comentário, algumas pessoas poderiam pensar assim: puxa, Leandro, você está julgando o cara por ter chamado a pessoa. Não. Da mesma forma, se você pega e fala assim: Leandro, como catequista você vai lá na paróquia, eu dou essa explicação, e você chega e vem falar comigo assim: Leandro, eu quero chamar o meu parente, a minha parente, que é assim, assim, assado. Tá, né? Porque ela é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa ótima, é uma pessoa educada, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa gentil. Ok, você deu todas as virtudes da pessoa, só que você chega pra mim e fala: essa pessoa não é católica. Seja de qualquer denominação, tá? Pode ser um protestante, pode ser espírita, seja lá de qual matriz for, né? E aí você chega pra mim: posso chamar ela pra padrinho, pra madrinha? Né? Ele pra padrinho, ela pra madrinha? A minha resposta vai ser não. Aí você vai falar: poxa, mas é uma pessoa tão legal. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Quando a igreja fala isso, ela não está questionando o caráter do seu amigo, do seu parente, né? Daquela pessoa que você estima tanto, né? Eu não tenho dúvidas de que essa pessoa é legal. A gente pode ir numa hamburgueria para comer um hambúrguer, conversar e dar risada sobre a vida, mas você precisa entender que para batizar não dá, né? Porque você não entendeu o que é batizar. Você está confundindo, né? Certamente você está confundindo padrinho de batismo ou crisma com padrinho de casamento, né? Que padrinho de casamento nada mais é do que uma testemunha. Mas para o batismo, para o crisma, não pode não ser católico. Ele precisa ser católico, apostólico, romano. Ele precisa, de certo modo, ter uma certa vida, ainda que ele não seja, mas ele não participa de nada assim, ele não é nada dentro da igreja. Ok, mas ele é batizado, ele fez o crisma, fez a catequese, é casado e casou na igreja, então tá ok. Entendeu? Então isto precisa. Aí você fala: mas pra que isso? Pra que essa coisa? Não bastava simplesmente ser alguém que eu gosto? Não. Por conta, se você não entendeu ainda o que é o batismo e o que faz na alma do fiel, volte nos episódios anteriores e veja o que é que esses sacramentos fazem.
E como é que eu vou ser padrinho e testemunhar a esta pessoa o que é a fé católica se eu mesmo não sou? Como é que isso acontece? É a mesma coisa que você, eu vou pegar um exemplo aqui. Você torce para um time, por exemplo, você torce para o Corinthians. Aí você chega e fala assim: leva o meu filho no estádio. Eu vou pegar o seu filho e vou levar no estádio, mas para ele ver o jogo. Você quer muito que ele cante o hino do Corinthians, que ele fale, né, cante as músicas e tudo mais, que ele grite o time dele. Só que quando ele sai comigo para ir para o jogo, ele não vai pro Itaquerão. Ele vai pro Allianz Parque. Porque eu não sou corintiano, horas. O que vai acontecer? Você vai dizer assim: opa, peraí, então o Leandro não é bom para levar. Eu preciso arrumar, né, eu não posso ir, eu preciso arrumar alguém que seja torcedor do mesmo time que o meu para levá-lo no estádio. Porque se o Leandro levar, o Leandro vai levar para onde? Vai levar pro Allianz Parque. Ele vai torcer pro Palmeiras, ele não vai torcer pro Corinthians. Eu acho que ficou claro isso para você. Então, como é que eu posso colocar como padrinho? E padrinho não é nem um presenteador, tá? Que a gente vê aí umas coisas na internet de gente abusando, né? Pedindo mundos e fundos até pro padrinho pagar a parcela da mensalidade da escola. Isso é um problema do pai e da mãe, né? O padrinho tem uma função essencialmente espiritual. Ele não precisa ficar colado no afilhado. Ele não precisa colar lá e você tem que fazer. Não. Ele tem que estar ali para sempre estar de olho. E quando necessário, intervir. Aí falta sabedoria para muita gente que acha que aí precisa ser quase que um fofoqueiro, sei lá, ou ficar querendo conduzir a pessoa como se fosse um bonequinho de ventríloco, né? Não é isso. É necessário que você, padrinho e madrinha, comece, se você foi chamado, comece a querer adquirir uma certa sabedoria. Você não precisa ser o amigão ou ficar saindo a todo momento. Você precisa ficar sempre de olho, ver como é que a coisa tá andando, ver como é que tá o desenvolvimento, perguntar ao pai: e aí, já mandou para catequese? Né? E fazer, não é ficar querendo ser o chato. Já existe o pai e a mãe para fazer isso aí. Você aparece e intervém em alguns momentos. Né? Nós não estamos mais naquela época em que, até por conta de um certo êxodo rural, então ficava uma parte da família muito longe da outra, ou de êxodo de um estado para outro, a pessoa saía do seu estado, vinha para outro, ficava quase que sozinho. Então, na falta dos pais, ficava-se realmente com o padrinho ou com a madrinha. Não é isso que acontece hoje. Hoje fica com a avó, fica com o tio, não fica com uma outra família. É muito difícil, né? Ainda que essas pessoas acabam adquirindo laços espirituais. Né? Então o padrinho é um pai espiritual. A madrinha é uma mãe espiritual, que vai precisar dar estas orientações e, nesse ponto, auxiliar sim os pais para que a criança não se perca na fé. Não se afaste, né? E às vezes até falar ao pai: e aí? Não vai colocar, não vai... Então, tem crianças que acabam passando do tempo e os padrinhos não ligam, os padrinhos não vão, né? Aí você pode dizer para mim: nossa, mas aí vai ficar bem difícil, porque eu não conheço muitos. Nós estamos nessa época aí, gente. Nós temos que ir no marromeno. Mas agora eu estou explicando para você que está sendo chamado para ser padrinho. Talvez você nunca pensou nisso. Você precisa ter um mínimo. Quando a gente fala de dar o exemplo, o correto era você, como todas as outras pessoas dessa terra, que começar a buscar, ter uma busca a Nosso Senhor um pouco maior. Mas a gente sabe como é que está a coisa. A coisa está degringolada. Então, cabe a nós começarmos a trabalhar isso. Começarmos a trabalhar uma sabedoria interior. Começarmos a trabalhar uma intimidade com Deus. Não é só seu afilhado. Não é só a criança, é você. Ir à missa, rezar, buscar o Senhor. Isso é condição, né, única. Não tem como. Por isso que precisa ser católico. Eu dei a explicação do time de futebol, porque com futebol me parece que a gente explica quase tudo no Brasil.
Parece que sempre fica muito mais fácil das pessoas entenderem quando a gente dá a explicação do time de futebol. Por quê? Porque pais, quando o filho ou a filhinha vai nascer, ele já fala, ela vai cantar o hino, ele vai cantar o hino, eu vou ensinar, ele vai gritar, olê, né? E aí já fala o nome do time, já fala o apelido do time. Quando nasce, já põe a camisetinha, põe o macacãozinho, põe o bonezinho do time. Ou seja, você já o inicia na crença futebolística. Mas grande parte dos pais não os inicia na fé cristã. E aí, depois de muito tempo, batizado talvez com 4, 5 anos por desleixo dos pais, e nós já vimos que isso é um pecado. Quando chega aos 9, 10 anos, por alguma imposição ou porque, sei lá, decidiu apenas por uma ideia de rito de passagem, papai e mamãe leva a criança para a catequese, para fazer primeira comunhão. E aí começa a catequese, passam-se 3 meses, tem uma primeira reunião de pais. Vai lá o pai com o dedo em riste ou a mãe e diz assim: vocês não estão dando catequese para o meu filho. Aí a gente fala, mas como assim? Por quê? Não, porque tem 3 meses, meu filho não sabe ainda rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Tá, e o que você fez nos 8 anos atrás, que você não ensinou o seu filho a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria? Você esqueceu que você é o primeiro catequista do seu filho. Você esqueceu que ele tem padrinho e deveria também ter feito essa, né, inserção dele na vida de fé. Então, as crianças não podem chegar na catequese sem já ter um mínimo de noção do que é amar a Deus. Se isso não está acontecendo, a culpa é sua, pai, a culpa é sua, mãe, a culpa é sua, padrinhos. Porque esta criança não está iniciada na fé. Ela está simplesmente indo lá como um robozinho, ou indo porque ela vai para a escola, então agora ela vai para a catequese, e aí a catequese ganha os mesmos ares de uma escola e não deveria ser assim. Ah, Leandro, mas tem uma lousa, tem uma catequista ou um catequista que vai lá e explica como numa escola. Sim, porém, na escola da fé não é simplesmente aprender para poder fazer exercícios. Existe uma questão física ali que precisa acontecer. Então, se os afetos não foram trabalhados quando pequeno, vai ser grande a dificuldade dessa criança participar. Porque ela vai ouvir aquilo igual ela escuta como fazer equação de segundo grau. E ela vai falar, para que serve isso? Talvez o catequista até não seja ruim, até explique bem, mas não atinge os corações. Por quê? Porque não se trabalhou o imaginário da criança em Deus. E é aí onde está o problema de pais e padrinhos. Esse é o problema. O que diz o cânon de 872 a 874? Eu vou ler aqui para você. Isso está no Código de Direito Canônico, quando fala dos sacramentos, no capítulo 4, fala dos padrinhos. Cânon 872. Dê-se quanto possível ao batizando um padrinho, cuja missão é assistir na iniciação cristã ao adulto batizando, tanto um quanto o outro, e conjuntamente com os pais, apresentar ao batismo a criança a batizar e esforçar-se porque o batizado viva uma vida cristã consentânea com o batismo, quer dizer, ela viva de acordo e cumpra fielmente as obrigações que lhe são inerentes, as obrigações de cumprir, amar a Deus, os mandamentos, buscar uma vida cristã, buscar uma vida de oração. Papai e mamãe, vocês precisam começar a rezar, não vai funcionar se você só pensar nos fatos como momentos importantes da vida, né? Não é isso. Não é isso. Então, só entenda isso. 873. Haja um só padrinho ou uma só madrinha. Pode ser um só, tá? Não, ou então um padrinho e uma madrinha, ou um casal. Ou você escolhe um padrinho ou uma madrinha, ou um casal, tá bom? Eu acho que isso ficou claro. Para o crisma é só um. O que se fala no crisma? No crisma se fala assim: é um só. Na regra comum, se diz os meninos terem padrinhos e as meninas terem madrinhas. Essa não é uma regra fechada hoje em dia. Já houve de ser obrigatório
de ser padrinho para meninos e madrinha para meninas. Não é obrigatório e pede-se, também não é obrigatório, mas pede-se que, se ainda há contato do padrinho ou da madrinha com o crismando, que ele o chame novamente para ser o mesmo, né? Porque a gente imagina, ou deveria ser, de que os padrinhos deveriam estar acompanhando para então serem padrinhos de crisma. Viu, mamãe, viu, papai? Não é por amizade, então você não precisa, agora que você tem um outro amigo, não chamar o padrinho de batismo ou a madrinha de batismo do seu filho, da sua filha. É chamar eles por razões espirituais, não são razões de amizade aqui. Aqui é razão da salvação. Você quer que o seu filho vá para o céu. Você chamou esta pessoa por confiança na espiritualidade, né, na vida de fé. E se nenhum de vocês tem, pelo menos vocês estão tentando. Ok? É isso que precisa acontecer. Aí o pessoal faz de qualquer jeito e depois vai reclamar com o catequista. Ou depois vai dizer que a igreja fica fazendo, como é que é? Exclusão. Não! Não é. É você que não quer seguir a regra. Aí você não quer seguir a regra e chama o outro. Olha, vocês excluem. Não, é você que não quer cumprir o que é certo e que é o que está dizendo. Vamos lá, 874. Para alguém poder assumir o munus de padrinho, requer-se que... E isto aqui, o cânon 874, já responde à pergunta que o bispo de Santo Amaro fez para o dicastério. Então, meu amigo, lá quando o dicastério falou, respondendo a pergunta, e se for um trans ou uma trans, pode ser padrinho ou madrinha? Pode ser. Falou, no fim só respondeu pode e não respondeu mais nada. Então, se ele não respondeu mais nada, o certo era que a resposta fosse completa. Tá? Isso aí é uma opinião minha. Mas como ela não foi completa, ela segue o cânon 874, ok? Então, não me importa do que você está pensando aí. Esta pessoa que você está chamando para padrinho ou madrinha precisa seguir este cânon 874, porque ele dá a regra clara e absoluta, ok? O que requer para ser padrinho ou madrinha? Seja designado pelo próprio batizando ou pelos pais. Quer dizer, não é o jovem, são os pais que estão decidindo pelo batismo, ou o próprio, quando adulto, ou para crisma, tá bom? Ou por quem faz às vezes destes, quer dizer, se não tem pai e mãe, tem vovó, tem titio, alguém que vai lá para escolher os padrinhos. Pelo pároco ou ministro, e possua aptidão e intenção de desempenhar este munus. Ok? Tenha completado 16 anos de idade e está crismado, tá? A não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano. Em alguns locais tem que ser maior de idade, tá? E quando tem 16, 17 tem que ser crismado. Então é isso. Então, assim, você vai chamar a gente de 16, 17, veja se é crismado. Para evitar, porque é muito provável que na sua paróquia vão falar, mas ele tem que ser crismado, tá? Ou maior de idade. Então não pode ser menor de idade. A não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo. Ou ao pároco ou ao ministro, por justa causa, pareça dever admitir-se uma exceção. Então, alguns casos podem admitir exceção. Converse com o padre. Converse com o seu pároco. Ai, porque queria que fosse não sei quem. Então vai conversar com seu pároco para ver se pode, tá bom? Agora vem o terceiro. E esse aqui inclui, né, a pergunta do bispo de Santo Amaro lá sobre o negócio do trans. A sua pergunta, né? Por que não pode meu amigo ateu? Por que não pode o meu amigo espírita? Você vai ver por quê. Porque a terceira condição do cânon para poder ser padrinho ou madrinha é seja católico confirmado, crismado, viu? Confirmado é crismado, tá? E já tenha recebido a Santíssima Eucaristia e leve uma vida de acordo, consentânea, com a fé e o munus que vai desempenhar. Quer dizer, ele tem que ter uma vida católica. Ele tem que estar convertido. Vocês entenderam por que apesar da resposta do dicastério, em alguns casos se torna quase impossível, porque grande parte das pessoas que hoje querem pousar de diferentão aí na vida, no mundo e tudo mais, bate no peito e fala, eu não preciso da igreja. Então não é católico, como é que tu vai chamar uma pessoa assim? Não é porque ele é isso, porque ele é trans isso, é não sei a que aliço. Não interessa,
ele precisa ser católico, confirmado e ter recebido a Santíssima Eucaristia e levar uma vida de acordo com a fé católica. Ok? Não esteja abrangido por nenhuma pena canônica legitimamente aplicada ou declarada. Esse aqui é mais difícil, né? Não seja o pai ou a mãe do batizando. E aí aqui a gente inclui uma coisa. No caso de adultos, não sejam os filhos, tá? Os filhos não podem ser padrinhos dos seus pais, tá bom? Não faz sentido. E eu respondi isso por um pai que falou: posso chamar meu filho? Eu falei: não. Ele: por que não? Eu falei assim: porque o seu filho vai virar seu pai? Vai virar seu pai? Não faz muito sentido isso. E também, lógico, né? Pai e mãe não pode ser padrinho do batizando. E aí, o batizado pertencente a uma comunidade eclesial não católica só se admita, quer dizer, se ele for de uma comunidade não católica, quer dizer, um protestante, só se admita juntamente com um padrinho católico e apenas como testemunha do batismo, né? Então, se você está trazendo lá um não católico para ser batizado, ele não foi batizado, e aí, o que fazer? Então, pode, né, juntamente com o padrinho, ele vai poder ser batizado. Em alguns casos, prestem atenção, isso eu não falei no outro, aqui a gente completa porque aqui faz mais sentido explicar, já que falei da questão dos protestantes. Chegou alguém e fala assim: Leandro, eu queria fazer adulto, isso acontece muito, com criança nem tanto, com adulto. O adulto fala assim: eu era protestante, eu vou precisar ser batizado? Detalhe, em alguns casos sim, em outros casos não. Por quê? Quando é que ele pode ser batizado e quando é que ele não pode ser batizado? Ele não pode ser batizado quando o batismo que ele teve na igreja protestante for idêntico e aceito pela igreja católica. Então existem algumas comunidades eclesiais não católicas que fazem o batismo com matéria e forma idêntica. Eles fazem exatamente assim, com água, o sinal lá, tá lá a matéria, a água, e batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fala: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor vai lá e faz isso. Esse é válido? Esse é completamente válido. Ela vai trazer a certidão, porque eles também fazem uma certidão de batismo, vai apresentar na igreja, a igreja vai fazer a análise, vai mandar vai mandar muitas vezes para a cúria diocesana vai falar: ok, está aceito, vai devolver ao padre da paróquia e pronto, ele não vai precisar ser batizado, ele vai receber primeiro a Eucaristia e o Crisma. Então, nesse caso, o recém-convertido não vai precisar. O que ele vai fazer vai ser um ato de fé. Ele vai chegar, vai ser apresentado para a paróquia, ele vai ser apresentado para a comunidade e ele fará um ato de fé. E aí ele vai rezar o creio na frente de todo mundo. É isso que ele vai fazer. Isso ele faz. Ele não vai precisar ser batizado, mas ele fará um ato de fé, porque ele era protestante, ele está mudando de igreja, ele está apresentando, dizendo que agora ele crê na Santa Igreja Católica, ela como o corpo de Cristo, então ele faz esse ato de fé. Agora, existem alguns casos aí, de algumas comunidades eclesiais, que o batismo deles não é aceito. Por quê? Porque eles não fazem batismo. Simplesmente isso. Eles chamam de batismo o que nós vamos chamar, eu vou pegar aqui, o que se fala às vezes popularmente se chama de batismo no Espírito. E o que é esse tal batismo no Espírito? Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar esse termo, né, explicando, é aquele cujo qual as pessoas colocam o ser, né, a pessoa, no meio de várias pessoas que vão estender as mãos e orar por ela, pedindo o Espírito Santo. Isto não é batismo, tá bom? Isto é uma oração para a efusão do Espírito, o que não se configura batismo, porque o batismo precisa de matéria e forma. Tanto que pede-se para movimentos, né, como a renovação carismática, não utilizarem o termo batismo no Espírito, mas sim efusão do Espírito, para não gerar confusão nos fiéis. É isso. Você não sabia, agora você está sabendo. Então, existem algumas comunidades eclesiais não católicas que fazem deste ato o batismo. Mas ele não é válido. Né? Ele não é válido. Então, se a pessoa passou por isto, esta terá de ser batizada sim. Vai ter de passar e vai receber água na cabeça, né? Que
já estará em oração ali e vai receber em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá bom? Acho que com todas essas explicações aqui, eu já resolvo uma porção de dúvidas. A dúvida burocrática, do porquê o seu amigo, por mais legal que seja, não pode ser o padrinho ou não pode ser a madrinha. Como é que ele tem que estar para poder ser padrinho ou madrinha, que para a crisma é um só. Em alguns locais há essa obrigação de ser do mesmo sexo da pessoa que vai receber o crisma. E para o batismo pode ser um só padrinho ou uma só madrinha ou um casal. Tá bom? Então estas são as identificações. Para adulto costuma ser mais um só padrinho ou madrinha. Aí algumas pessoas, como última pergunta, poderiam dizer assim: e o padrinho de consagração? Bom, padrinho de consagração não é obrigatório, não é sacramento, é sacramental, tá? Então é uma consagração, mas ela não tem poder de sacramento. Então, como ela não tem o poder de sacramento, ela não gera a graça santificante, apenas a graça atual. Para acompanhar a criança, então esta pessoa se torna intercessor, né? Quando consagra a Nossa Senhora, a gente imagina que esse padrinho de consagração se torna intercessor e vai rezar pedindo a Nossa Senhora para que guarde o afilhado. Tá bom? Eu acho que respondemos todas as dúvidas. Eu sei que algumas pessoas podem ter falado, porque eu fiz uma breve menção sobre o padrinho de casamento, mas padrinho de casamento é outra história. Mas eu explicarei isso muito em breve, mas vamos avançando nos sacramentos e aí poderemos explicar. A todos vocês, que Deus os guarde.